indo pra escola dominical. Na escolinha eu aprendi que tem Jesus só tem motivo pra sorrir. E não importa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje eu que estou aqui para contar uma história para vocês. Mas antes, eu vou ler uma passagem na Bíblia que está lá em 2 Crônicas, versículo 6, 2 Crônica, capítulo 6, versículo 19. Fala assim: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quem sabe me falar o que significa oração? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, quem respondeu que oração é falar com Deus, está de parabéns, você acertou. Porque a oração, ela nada mais é do que a gente conversar com Deus. E eu vou contar para vocês hoje a história de Daniel. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer a história de Daniel. E lá na Bíblia fala que naquela época existia um rei que se chamava Rei Dário. Ele que reinava ali onde Daniel morava, naquela cidade. E o Rei Dário, ele começou a escolher pessoas para ajudar ele a administrar o reino, porque já estava ficando, acho que muito puxado para ele, né? Então, ele escolheu uma quantidade de pessoas para poder ajudar ele a supervisionar o reino, a ver se todo mundo estava fazendo o serviço direitinho, se estava indo tudo bem. Aí ele escolheu, né, aquela quantidade de pessoas. Depois, ele resolveu escolher 3 supervisores para poder vigiar aquelas pessoas que ele escolheu. E entre esses 3 supervisores que ele escolheu, um deles era Daniel. O rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel, ele era muito correto, tudo que ele fazia bem feito. E Daniel, ele começou a despertar inveja naquelas outras pessoas. O pessoal começou a ficar com inveja no coração porque Daniel fazia tudo bem feito, Daniel era muito responsável. Então eles começaram a ficar assim com inveja e começaram a criar ódio, rancor no coração e eles queriam destruir Daniel. Então Daniel, ele era um servo muito temente a Deus. E ele tinha com ele era um hábito, né, que ele tinha de orar 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia, Daniel conversava com Deus. Aqueles outros supervisores, aquelas pessoas que ajudavam o rei, sabiam disso, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, eles começaram a bolar um plano para destruir Daniel. Aí eles chegaram naquele rei Dário e conversou com o rei e falou assim: ó rei, o que você acha de fazer um decreto que fala que está extremamente proibido orar a outros deuses que não seja o Senhor? Porque eles queriam colocar como se aquele rei fosse um deus. Aí eles queriam falando com ele que todo mundo deveria adorar somente a ele, porque ele que era o rei, e que ninguém podia orar nem adorar a outro Deus. E que era para ele assinar aquele decreto falando que quem orasse a outros deuses seria lançado na cova dos leões. Então o rei, como não sabia de nada, ele não sabia que Daniel fazia as orações dele, ele achou que não tinha nada demais e falou: então tá, vou assinar. Aí o rei assinou o decreto. Daniel ficou muito triste quando ele ficou sabendo daquele decreto. Mas e aí? Vocês acham que Daniel obedeceu o decreto de ficar 30 dias, o decreto era 30 dias, sem orar a qualquer outro Deus ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o rei Dário?
qualquer outra pessoa, né, que não fosse o rei Dário. E aí, vocês acham que Daniel obedeceu aquele decreto? Não, Daniel não obedeceu, porque por mais que ele gostava do rei Dário, ele sabia que o único Deus da vida dele era o nosso Deus. E ele continuou fazendo as orações dele 3 vezes ao dia. Então, como aqueles outros supervisores que estavam armando contra Daniel já sabia disso, eles foram lá no rei Dário e falaram com ele: Rei, o Daniel não está obedecendo o decreto, ele deve ser jogado na cova dos leões. O rei Dário ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel, e ele não sabia do que aqueles homens estavam armando para Daniel. Aí o rei ficou o dia inteiro pensando o que ele podia fazer para poder livrar Daniel da cova dos leões, mas infelizmente não tinha nada que ele pudesse fazer, porque ele assinou aquele decreto. Então o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E aí, o que será que aconteceu? Naquele dia, o rei ficou muito triste, ficou muito preocupado, ele não comeu, não dormiu, ele ficou muito preocupado com Daniel. E no outro dia, bem cedinho, ele chegou lá perto da cova dos leões e gritou a Daniel: eu espero que o seu Deus tenha cuidado de você. E vocês sabem o que aconteceu? Daniel respondeu: o meu Deus enviou os anjos para que eles fechassem a boca dos leões. E aí, quando Daniel saiu de dentro daquela cova, ele não tinha um arranhão. Aqueles leões que estavam ali dentro daquela cova nem encostaram no Daniel, não chegaram nem perto dele. Então, nessa lição, nós aprendemos que a oração, quem ora, é amigo de Deus. Quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus a gente fica. O rei Dário ficou muito feliz por aquilo que aconteceu, que Daniel não saiu de lá sem machucado nenhum, sem nenhuma ferida, sem nada. Então ele ficou muito feliz e mandou que lançassem na cova dos leões aqueles homens que armaram contra Daniel. E aqueles homens foram lançados na cova dos leões e infelizmente eles morreram. Por quê? Por causa da inveja no coração deles, eles tentaram fazer uma maldade contra Daniel e eles agiram pelas costas do rei, né? O que também é muito feio. Então, aquele rei mandou que aqueles homens fossem lançados na cova dos leões. Aqueles homens não eram amigos de Deus, não oravam, não tinham intimidade com Deus e, infelizmente, aqueles leões comeram eles. Mas Daniel, aquele rei, ficou tão feliz com o que aconteceu, que sabe o que ele fez depois que Daniel saiu? Ele mandou assinar um decreto que todo o reino deveria adorar ao mesmo Deus que Daniel adorava. Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre a oração. Quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus a gente fica. Quanto mais a gente ora, mais amigo de Deus, mais intimidade nós temos com Deus. E tudo que a gente pede, Deus escuta. Então Ele está o tempo todo escutando, ouvindo as nossas orações. E todo dia nós devemos conversar com Deus. Porque quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais a gente ora, a gente vai ficando mais cheio da presença de Deus nas nossas vidas. Então, essa lição nos mostra que nós devemos orar, nós devemos conversar com Deus para nós sermos íntimos e amigos de Deus. Tá bom? Vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Então, vamos orar. Já que a história fala de oração, vamos orar e nós vamos agradecer a Deus, porque em tudo Ele tem cuidado da gente, não é verdade? Fecha o olhinho. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo seu amor, pela sua bondade. Nós agradecemos porque nós temos saúde, nós temos um papai, uma mamãe que cuida da gente e graças ao Senhor não tem nos faltado nada.
muito obrigada pelo seu amor e pelo seu cuidado com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, espero que tenham gostado da história. A gente se vê em breve, tá bom? Beijo, saudades de todos vocês, tá?